E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando nesses tempos esquisitos de pandemia, que suas famílias também. Enquanto isso, a gente segue aqui com os nossos diálogos virtuais. Hoje, para conversar a respeito do artigo Determinantes Culturais da Saúde, uma abordagem para a promoção da equidade, do Juan Carlos Aneiros Fernandes. E hoje, falando para turmas diferentes, para a turma do primeiro período de medicina, lá da disciplina Saúde, Sociedade e Ambiente 1, a MED 113, e para as turmas que cursam disciplina Socioantropologia também, que são dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia, que nesse instante estão caminhando juntas com relação aos temas que a gente discute aqui, né? O pessoal lá da disciplina Socioantropologia discutiu algumas questões que se aproximam daquelas da MED 113 e agora a gente está, vamos dizer assim, quase que caminhando para e passo. Então o diálogo de hoje se volta às diferentes turmas, sendo que a gente vai fazer lá a nossa conversa remota em termos, né, e horários específicos para que a gente possa seguir nesse diálogo. Mas enfim, o texto de hoje, né, a discussão de hoje, ela está muito próxima, está ligada, pode-se dizer, às últimas discussões que as duas disciplinas desenvolveram por agora, né? Então, de um lado, aquelas discussões a respeito lá das desigualdades sociais em saúde, elas estão muito próximas, né, lá do capítulo da professora Rita Barradas Barata. Aquelas discussões estão muito próximas daquilo que o Juan Carlos oferece para a gente hoje. Especificamente porque a professora Rita coloca naquele capítulo questões relativas à chamada determinação do processo saúde-doença, determinação social do processo saúde-doença, que é uma discussão que se volta à necessidade de se observar que os processos de adoecimento eles não têm razões apenas biológicas, que é uma discussão que todas as turmas já desenvolveram nesse semestre. Mas que é necessário a gente voltar à carga aqui, que no caso deste tema de hoje, desse artigo do Juan Carlos Aneiros Fernandes, se aprofunda um pouco a discussão já colocada pela professora Rita Barata, no sentido de se observar a diversidade étnico-cultural, por exemplo, como um elemento também a ser observado dentro dos determinantes do processo saúde-doença. Ou melhor dizendo, reconhecer que há determinantes sociais e culturais para o processo saúde-doença e que essa questão, ou essas questões, na verdade, elas devem ser reconhecidas e compreendidas para que haja de fato a promoção da saúde em termos da equidade, né? Que é um dos pilares sobre os quais se assenta o nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, essa é uma discussão que afeta diretamente todas as áreas de atuação né, nos termos multidisciplinares da área da saúde. Então, todos os cursos com os quais eu converso a partir dessa aula devem se atentar para essas questões trazidas tanto pela professora Rita na nossa discussão anterior, quanto agora nessa questão colocada pelo Juan Carlos Aneiros Fernandes com relação à importância do reconhecimento dos determinantes culturais do processo de saúde e doença, ok? Então aí, fazendo uma pequena introdução ao que o artigo coloca, né, as questões objetivadas pelo Juan Carlos, o artigo indica a necessidade de se discutir a maneira como fatores étnico-culturais podem estar relacionados à produção de desigualdades em saúde ao exporem segmentos da população em condição de maior vulnerabilidade, né? Mais uma vez, questões que a gente já discutiu a partir do capítulo da professora Rita Barata, só que aqui é colocado um ingrediente a mais, né? No caso, se identifica, ou se deve identificar, que as diferenças culturais estabelecidas, existentes entre as pessoas que dividem os mesmos espaços, inclusive, né, partindo do pressuposto que nós vivemos na diversidade, podem ser questões colocadas como ingredientes geradores de desigualdade. Essa é uma discussão importante para a gente fazer e que a gente vai realizar novamente mais à frente a partir de outra referência bibliográfica,
mas que a diversidade ela deve ser sempre encarada entre nós como algo que é componente definitivamente natural da existência humana, né? Algo que deva ser reconhecido como o que há de mais natural entre nós é a nossa diferença. No entanto, a diferença ela não pode se converter em desigualdade. E muitas vezes as diferenças culturais, por exemplo, a partir do momento que elas são estigmatizadas, que elas são hierarquizadas, que elas são consideradas como componentes desviantes, fora dos padrões de normalidade, elas acabam se convertendo em processos de ampliação das desigualdades entre as pessoas. Isso, obviamente, faz com que muitas dessas pessoas que sejam estigmatizadas por conta de sua origem cultural, de sua origem étnica, sejam colocadas em situação de vulnerabilidade no campo da saúde especificamente, mas não apenas no campo da saúde. Isso é importante a gente pensar também. A história da humanidade, infelizmente, ela é recheada de exemplos negativos nesse sentido. Nós, seres humanos, temos um problema muito sério em lidar com a nossa diversidade. Isso é uma coisa que se observa, infelizmente, há milhares de anos. A gente tem que ter um compromisso civilizatório com a eliminação desse tipo de problema, né? Mas a dificuldade ainda é muito tenaz entre todos nós para que nós consigamos romper essas barreiras, barreiras do preconceito, barreiras do estigma, barreira do etnocentrismo, né? Que é o termo que mais se adeque, talvez aqui, também para a discussão que é proposta pelo autor do artigo, ok? O autor chama atenção para a ausência de trabalhos que, sob a perspectiva socioantropológica, discutam o elemento cultura em relação aos chamados determinantes sociais da saúde, especialmente no que tange ao combate das iniquidades em saúde. Então, lá no capítulo da professora Rita, a gente discutiu lá as teorias explicativas das desigualdades sociais em saúde, por exemplo, e o que ele coloca aqui é que existe uma necessidade de se aprofundar aquele debate e de se inserir, né, a questão cultural como uma daquelas que devem ser observadas para entender melhor esses processos de determinação do processo saúde e doença e de ampliação dos processos de desigualdade de acesso em saúde, por exemplo. Né? Então, essa é uma questão de fato que nos dias de hoje se coloca como urgente. Né? Pensando em um mundo globalizado, um mundo em que as pessoas circulam por ele, inclusive com velocidade muito maior, um mundo em que as culturas se encontram com maior velocidade, e a gente pode mirar lá no século XVI como início disso, né? Aquele processo histórico que a maior parte das pessoas conhece como grandes navegações, coloca o mundo em contato pela primeira vez. O mundo que eu digo quase que todo em contato pela primeira vez. Pessoas de culturas diferentes, né, se encontram pela primeira vez, muitas vezes, ali naquele processo. E esse processo de encontro dos diferentes se amplia até o momento no qual nós estamos agora. Se amplia radicalmente, velozmente e muitas vezes violentamente, até esse momento que nós vivemos agora, né, até o nosso presente. E esses encontros, muitas vezes, eles provocam inúmeros conflitos, né? Entender a razão de ser das diferenças é algo que, com certeza, auxilia muito os profissionais de saúde a compreender as demandas da população por eles atendida. Né? Então, em regiões, por exemplo, onde há processos de migração intensos, como a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, os profissionais de saúde lidam com uma gama muito variada de pessoas que vão até os sistemas de saúde. Né? Nesse sentido, as pessoas têm que entender as realidades culturais, né, desses pacientes, dessas pessoas que procuram atenção e cuidado, para que possam atendê-las, cuidar delas, de fato, com o maior sucesso possível, né, em todos os sentidos que possa se entender com relação a essa expressão, sucesso. Né? São amplamente conhecidos os diferentes momentos de predomínio das conceituações do processo saúde e doença ao longo da história do Ocidente, mais especificamente, que incluem as ideias de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio da medicina hipocrática, que é ali tida como a mãe da biomedicina ocidental,
né? A tradição hipocrática ela fala a respeito da necessidade de se entender a doença como um desequilíbrio do corpo, né? A ausência de equilíbrio, não a ausência de doença, né? A saúde não é a ausência de doença, mas a ausência de um equilíbrio, e essa ideia de equilíbrio é bastante ampla, mas lógico que o Hipócrates também parte do pressuposto de que o corpo era formado por um sistema humoral, seriam substâncias que compunham o corpo que precisavam estar em equilíbrio entre si, para que a pessoa tivesse a saúde devolvida, esse equilíbrio tinha que ser restabelecido. Curiosamente, não é apenas a medicina hipocrática que tem esse tipo de princípio, né? A medicina tradicional chinesa também trabalha com a ideia de necessário equilíbrio para a manutenção da saúde. Mas, enfim, fechando parênteses. Seguindo aí para além de Hipócrates, das teorias miasmáticas que nascem na Idade Média e que morrem no século XIX, como desenvolvidas a partir de meados do século XIX, de micro-organismos como agentes etiológicos, ou seja, causadores das doenças, agentes etiológicos fundamentais que marcam o desenvolvimento médico-científico no século XX, além das concepções de positividade e negatividade que caracterizam os termos e suas relações. Essa é uma definição assim que ele dá para as maneiras como ao longo do tempo o processo saúde-doença foi sendo entendido. A noção de equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio, dos miasmas causando todas as doenças, né? Que tese que cai no século XIX, da descoberta do mundo microbiológico, do desenvolvimento da genética, enfim, até chegar a esse momento que a gente vive agora, né, de compreensão desses processos. O autor chama atenção para a necessidade de se promover uma discussão relacional entre as racionalidades médicas, entre as diferentes racionalidades médicas e os contextos culturais em uma perspectiva mais holística e menos alopata. Então, explicando alguns termos aí que podem ser novos para muitas pessoas aqui. Racionalidades médicas, primeiro, são sistemas médicos diferentes. A nossa racionalidade médica, a racionalidade médica ocidental, ela não é a única, apesar da gente acreditar que sim, não é. Muitas vezes, voltando a Hipócrates, que foi citado no slide anterior, as pessoas acreditam que a medicina surgiu com ele, lá na Grécia. É um dos milagres gregos, né? Outro milagre grego é a criação da filosofia, né? Muitos autores com muita justiça discutem esse milagre grego. Na verdade, os gregos eles estão em contato com uma série de outras culturas e civilizações ao longo do tempo, especialmente por conta da circulação de pessoas pelo mundo antigo, e eles não estão criando coisas do nada. Eles estão em diálogo com outras perspectivas de mundo. Uma das perspectivas com as quais os gregos vão lidar são com outras reflexões em torno daquilo que hoje a gente chama de medicina, ou aquilo que muito mais tarde a gente vai chamar de ciências da saúde. Então, a medicina hipocrática ela dialoga fortemente, por exemplo, com a medicina egípcia, do norte da África. Vai dialogar com outras perspectivas também do universo da cura, que não são ali da Grécia, né? Não faz parte da cultura também chamada de helênica, mas de culturas trazidas do Oriente em direção ao Ocidente. As noções de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio colocadas pela medicina hipocrática, por exemplo, têm uma relação muito íntima com noções parecidíssimas em outra racionalidade médica, que é a chinesa, por exemplo. Então é bem possível que essas artes da cura, em suas teorias, tenham se encontrado para formar, né, ideias que foram consideradas novas, sem necessariamente serem, né? Então as racionalidades médicas elas podem conversar entre si. E aí eu não estou dizendo apenas a ciências da saúde do Ocidente, com ciências da saúde do Oriente, mas com as outras artes de cura que pertencem a outras realidades culturais ou civilizatórias diferentes dessas duas que eu mencionei agora. Então, as artes da cura, os conhecimentos medicinais, das comunidades tradicionais, por exemplo, indígenas, quilombolas, de terreiros, etc., podem ser colocadas em jogo, né? E aí, contextos culturais diferentes
colocam as suas questões para dialogar, né? Em uma perspectiva holística, ou seja, que seja integral, seja integralizadora, o que dê atenção a todos os aspectos relativos à vida das pessoas, que não se detenha exclusivamente em aspectos biológicos da existência das pessoas e o desenvolvimento de problemas relativos à sua saúde, que nós chamamos de doença. Desde 1948, a Organização Mundial da Saúde entende que o processo de adoecimento ele não se deve a questões biológicas apenas, mas à complexa integração de diferentes elementos que fazem sentido para a vida das pessoas. Então, se sugere que isso de fato ocorra, né? Holisticamente, que todos os aspectos relativos à vida das pessoas, inclusive aqueles que a gente pode chamar de espirituais, etc., eles sejam levados em consideração, né? E que as práticas das ciências da saúde passem a ser, então, menos alopatas, ou seja, que sejam menos medicamentosas, que sejam menos hospitalocêntricas, né? Ou seja, que todas as ideias relativas à cura só habitem o espaço do medicamento ou da internação em um hospital, que é aquilo que toma o centro da nossa, digamos assim, mentalidade com relação ao universo da saúde. Na verdade, eu, falando como leigo, uma pessoa que não é exatamente da área, a percepção mais latente é essa, de que tudo se resolve dessa maneira, ou tomando um remédio que é o medicamento na verdade, ou se internando no hospital, indo atrás do médico ou de outro profissional de saúde. Outras racionalidades médicas partem do pressuposto que a solução para alguns, talvez não todos, nossos problemas de adoecimento não esteja fora de nós, mas dentro de nós, né? É algo bem típico em duas outras racionalidades médicas, que são a chinesa e a indiana. Enfim, fechando esse parênteses, para a gente ver que há mais diversidade do que aquilo que aparentemente existe no universo das ciências da saúde. Duas tendências, né, existentes, identificadas pelo autor a partir dessa discussão. As medicinas centradas na doença, e cujos sistemas de representações são comandados por um modelo ontológico de natureza mais frequentemente física. Tudo se explica nas origens biológicas do processo saúde-doença, né? E é a doença que é a atenção máxima desse sistema, né? dessa racionalidade médica. E, de outro lado, as medicinas centradas no ser humano, né? No ser humano doente, e cujos sistemas de representações são comandados por um modelo relacional que pode ser pensado em termos fisiológicos, psicológicos, cosmológicos, ou seja, das visões de mundo que as pessoas carregam consigo, constroem para si e compartilham com os outros, ou sociais, né? Ou seja, uma amplitude maior de possibilidade de compreensão dos processos de saúde e doença e, portanto, uma prática que a gente poderia aqui identificar como holística ou como integral, né? O princípio de integralidade estaria representado aqui nesse tipo de perspectiva. A gente tem, no entanto, hegemonicamente, maior reconhecimento do primeiro modelo, né? Da primeira tendência. A tendência de identificar a doença como algo absolutamente, como um fato absolutamente biológico, né? Cuja resposta só pode ser dada nos termos de fora para dentro. É medicação, é um tratamento convencional nos termos que nos acostumamos a entender, ok? O que gera uma série de questões, por exemplo, o inchaço do sistema de saúde, porque as pessoas vão acreditar que só se resolve dessa maneira, ou mesmo a não procura do sistema de saúde, porque só quando a coisa estiver muito apertada, quando a dor for muito intensa, que ele é procurado, geralmente não na atenção primária, mas já lá no hospital. Então essa é uma questão interessante para a gente pensar, que é colocada aqui pelo autor. Conhecimento médico hegemônico no campo da saúde, portanto, só vê as representações e práticas da população como fatores que incidem negativamente sobre a saúde,
e percebem como um saber basicamente a modificar ou a combater, ou seja, conhecimentos que não sejam aqueles postulados cientificamente não teriam validade. Né? É uma discussão muito intensa a respeito disso. Né? Há necessidade de se conhecer, reconhecer, respeitar e buscar um equilíbrio com outros conhecimentos ou com outras práticas socioculturais que não necessariamente vão intervir negativamente nos tratamentos das doenças. Então ainda há uma dificuldade muito grande da ciência da saúde de maneira geral, né, em termos da sua prática, de compreender essa dimensão. Então, em algumas comunidades, por exemplo, resistem ainda antigos conhecimentos a respeito de ervas e chás, de folhas, etc., que geralmente eram recomendadas pelas pessoas para apaziguar um pouco, né, determinados sintomas de alguns males físicos, né? Ou alguns males que não necessariamente, inclusive, são físicos, são biológicos. Esse tipo de questão, por exemplo, já há bastante tempo, apesar de não ser um conhecimento tão difundido, é fortemente debatido por diferentes áreas dentro da ciência da saúde, da medicina à farmácia. Então, a etnofarmácia, por exemplo, busca entender os conhecimentos tradicionais a respeito da manipulação das plantas, né? Ou a etnobotânica também, né? A áreas como as práticas integrativas e complementares tentam também levar em consideração que a ciência não tem o papel de modificar apenas estruturas mentais das comunidades, mas de compreendê-las, dialogar com elas, né? Elucidar questões relativas a antigos erros e compreender aquilo que pode ser um acerto também, ok? Então essa é uma questão importante colocada aqui pelo autor e eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para isso. Alternativamente a esse entendimento, na abordagem da determinação cultural do processo saúde e doença, caberia considerar, por exemplo, as cosmovisões, ou seja, as visões de mundo de diferentes grupos como fenômenos sociais totais, que permitem a apreensão do mundo como realidade social, dotada de sentido ou de vários sentidos, como colocam aí Berger e Luckmann em uma obra sobre sociologia do conhecimento. E aí, como um universo simbólico que põe cada coisa em seu lugar certo. Quando a gente mexe essas coisas e as retira dos lugares que as pessoas consideram ser o lugar certo, nós afetamos a saúde delas também. Então, quando há uma confrontação violenta entre o conhecimento da ciência, né, que deve ser respeitado, que deve ser valorizado, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, mas a ciência não busca o diálogo, né, para bem informar e para produzir, inclusive, novos conhecimentos a partir de antigos conhecimentos não científicos, né, desse diálogo com um conhecimento que não é científico, mas que vem da empiria das comunidades e diferentes realidades culturais, tendemos a perder, né, todos nós. Então, eu posso modificar negativamente a vida das pessoas se eu não compreender as razões de ser de determinadas visões que elas têm da realidade. Esse entendimento alternativo é o que poderia estabelecer um divisor de águas entre considerar a cultura do outro como possibilidade de um encontro gerador de potência positiva ou, diferentemente, a cultura do outro como obstáculo a superar. Via de regra, infelizmente, a segunda opção é a que acaba sendo mais presente, né? De identificar as maneiras de pensar e viver das outras pessoas como obstáculos, né? Já que são fora daquilo que eu considero ser normal, já que entendem o mundo a partir de uma lógica que eu considero que é errada, eu quero ir ali desbaratar aquilo, né? Notem que esse processo leva não à melhora da vida das pessoas, na maioria das vezes. Leva à ruína da vida das pessoas, na maioria das vezes. Não se busca o equilíbrio nessa relação, né? Então, antropologicamente, o mais interessante é o quê? Eu me aproximar do outro, ouvi-lo, compreender como ele entende o mundo, compreender como o mundo dele foi estruturado, para que eu possa, de fato, estruturar uma proposta de equilíbrio entre a minha proposta relativa ao universo da saúde, por exemplo, né, que é o nosso diálogo aqui especificamente, e as visões de mundo
compartilhadas para aquele grupo de pessoas ou produzida por ele há já bastante tempo, muitas vezes. Essa argumentação, tomada na perspectiva socioantropológica, trata de considerar a resposta que as culturas oferecem aos processos de saúde e doença, isto é, que conhecimentos da vida cotidiana das comunidades, que não requerem, portanto, de maior verificação em termos científicos, são acionados pelos sujeitos na vivência desses processos muitas vezes. Toma um chá disso, um chá daquilo, etc. Esse tipo de relação, muitas vezes, se combinada com as questões que são próprias dos conhecimentos científicos no universo da saúde, podem trazer maior adesão aos tratamentos, né? Em alguns lugares do mundo isso já se faz. No arquipélago do Havaí, que é um estado norte-americano, por exemplo, há uma combinação muito interessante entre a racionalidade médica indígena ali existente e a oferta de serviços de saúde a partir da perspectiva da medicina ocidental. É bem interessante esse negócio que eles fazem lá. No sentido de combater as iniquidades em saúde, o autor propõe o reconhecimento da etnicidade da população atendida pelo SUS, o que corresponde ao uso consciente e simbólico de elementos de raça, história, origem comum, costumes, valores, crenças, que fazem os membros de cada grupo para criar uma comunidade exclusiva e coesa que demanda o reconhecimento por parte dos demais grupos. O reconhecimento da diversidade, em tese, está dentro do princípio da equidade, né? E também do princípio da integralidade, que dão sustentação ao SUS junto com a universalidade. Ou seja, são questões que o sistema de saúde deve reconhecer para que, de fato, consiga atender as pessoas da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a maneira a qual elas têm direito, né? Para que não afaste as pessoas dos serviços de saúde público, mas que integre as pessoas ao serviço de saúde público, observando quais são suas questões específicas, né? O debate ele existe dentro do Sistema Único de Saúde, no entanto, ainda é muito presente um descompasso grande com a formação dos profissionais para entender essa dimensão, né? Que é o que a gente está discutindo aqui agora, inclusive. A afirmação dessas identidades plurais, né, e diferenças, e não obstante elas sejam um produto positivo e irredutível à pluralidade humana, que é uma das coisas mais naturais que nós temos, e bonitas, diga-se de passagem, tem constituído cenários ao longo de toda a história de forte tensão e desfechos negativos. Voltando àquilo que foi dito no início aqui da conversa, infelizmente a gente tem uma dificuldade descomunal para entender a nossa diversidade. Que pena, né? Que essa seja uma dificuldade tão persistente. Processos ativos de exclusão ou de afastamento recíproco resultaram e ainda persistem como expressão de diferentes dimensões de práticas etnocêntricas prevalecentes das ordens, culturas e contextos dominantes do ponto de vista social, econômico e político. Isso faz, portanto, com que movimentos de reconhecimento dessas diferenças passem a ser aproximados à produção de saúde e equidade em saúde, né? Os problemas geram necessidades de reconhecimento de sua própria existência, por outro lado, né? Esses processos de exclusão vêm sendo reconhecidos ao longo do tempo, especificamente de maneira mais forte desde o século XX, segunda metade do século XX para cá, né? Então, as demandas por reconhecimento dessas necessidades específicas têm aumentado porque a sobrevivência dos processos de exclusão e discriminação negativa imputa essas pessoas que vivem a diversidade, né, problemas muito sérios, incluindo o campo da saúde. Da mesma forma de que podem entender as ações de discriminação positiva, que é diferente de discriminação negativa, diga-se de passagem, que é quando eu identifico que há diferença e eu distribuo equidade para preservar, né, as necessidades específicas de determinados grupos, né? A discriminação negativa é aquela que promove exclusão, né? Não é aquela que integra, que procura observar as necessidades específicas de forma a distribuir equidade, voltadas a grupos historicamente prejudicados e também a universalização no acesso de bens, serviços e direitos, para o qual o Sistema Único de Saúde é exemplar. O SUS tem uma discussão conceitual impecável a respeito disso.
Mais uma vez, a gente tem uma série de problemas no nosso sistema único de saúde, problemas de gestão de recursos, de aplicação dos recursos, que levam, né, à não realização dos termos conceituais sobre os quais ele está assentado. Os termos conceituais do sistema são impecáveis, são exemplares para o resto do mundo. A gente do mundo inteiro estudar esse negócio aqui, né? Falta-nos ainda muito para atingir, né, a plenitude da realização prática desses conceitos, no entanto. Entretanto, esses avanços protegem alguns grupos da ação discriminatória ou violenta, por si sós, não conseguem ainda, né, promover o reconhecimento das diferenças como legítimas e importantes, né? A gente ainda tem muitos problemas com relação a esse reconhecimento e a transformação desse conhecimento em ações práticas positivas no âmbito da saúde. Atualmente, uma das possibilidades para o enfrentamento dos choques em que se constituem os encontros de culturas diferentes reside na consideração dos limites dos processos de institucionalização de políticas na área de saúde, que, como tais, equacionam disputas, interesses e contraposição de valores sem apagar as diferenças existentes entre as pessoas. Busca-se realizar aquilo que conceitualmente o sistema já coloca, sem, no entanto, desmontar aquilo que é específico no modo de vida das diferentes comunidades. Então a gente tem os modelos de atenção pública à saúde sendo entendidos como aqueles que devem permanecer permeáveis às ações instituintes dos indivíduos e grupos aos quais se destinam, são todas as pessoas, né, dentro do princípio da universalidade, e o desafio que isso representa consiste em agregar necessidades emergentes ou recalcadas de ordem étnico-cultural relacionadas à saúde ao já consolidado modelo vigente de atenção e cuidado, ou seja, reconhecimento das diversidades e muitas delas ainda negligenciadas, sem que isso, na realidade, faça com que se discriminem negativamente os grupos atendidos pelo próprio sistema. É necessário, portanto, prever aí um remodelamento das ações, né, que levem, no fim das contas, né, sempre ao aprimoramento dos contextos de acolhimento, diversidade e singularidade. Né? Ou seja, de se reconhecer isso, né? E de se conseguir, a partir disso, uma atenção plena às necessidades em saúde de todas as pessoas, né? Reconhecendo a sua própria existência, inclusive. Deve-se reconhecer os efeitos negativos, portanto, do etnocentrismo. Explicando o etnocentrismo, é quando nós estabelecemos que nossa visão de mundo ela é superior à dos outros, né? Quando a gente só enxerga o mundo a partir das nossas próprias lentes e, portanto, negligenciamos tudo aquilo que existe para além de nós, né? Isso é uma tristeza, né? A antropologia reconhece, já desde o início do século XX pelo menos, que a necessidade de reconhecer a diferença nos leva a caminhos possíveis para a alteridade, quando a gente reconhece e respeita a existência do outro, né? Quando a gente reconhece, respeita e compreende as nossas diferenças, nós temos caminhos para a coexistência pacífica, plena, para todos nós. Né? O sistema de saúde é uma base para isso, né? Levando em consideração, muitas vezes, que vai ser o limiar entre a vida e a morte. O que é interessante aí, pensando nessas questões, o autor cita o antropólogo norte-americano Clifford Geertz, que é um sujeito espetacular, tem uma obra chamada Interpretação das Culturas, que é fantástica. E para ele, o reconhecimento das diferenças, né, segue sendo, na contemporaneidade, nos dias que nós vivemos agora, uma peça-chave, por assim dizer, para o acesso a um mundo melhor e mais solidário. Né? Reconhecer as nossas diferenças como naturais, as nossas diferenças como positivas, nos leva, sem dúvida alguma, a um lugar melhor para o Geertz. Eu compartilho com essa questão, com esse entendimento dele. Né? Já para o Bauman, né, quando a gente aguça não o reconhecimento da diferença, mas a especificação das diferenças, talvez não teríamos como resultado algo absolutamente positivo. Né? O Bauman entende que as demandas por redistribuição feitas em nome da igualdade são veículos de integração, enquanto que as demandas por reconhecimento em termos de distinção cultural
promovem a divisão, a separação e acabam na interrupção do diálogo. Eu discordo um pouco do Bauman, que morreu não tem tanto tempo assim, que falava muito da liquidez da pós-modernidade. Ele diz que seria mais importante lutar por justiça social em maneira de se alcançar a igualdade para todos, sem se reconhecer as especificidades de cada um dos grupos. Eu entendo que as duas questões não são excludentes, né? No entanto, aquilo que algumas pessoas chamam hoje de identitarismo, de fato merece uma discussão, mas o não reconhecimento de questões específicas que muitas vezes afligem em termos de produção da desigualdade alguns grupos, né, seria uma negligência, seria a produção de uma negligência, né? Pensando especificamente no campo da saúde, essa negligência afeta diretamente a vida das pessoas e muitas vezes pode determinar a sua morte. Distinguir culturalmente para o Bauman não tornaria mais evidente uma sociedade dividida, separada, sem diálogo, mas pelo contrário produziria essas características. Eu discordo dele pelas razões que eu já apontei anteriormente. Essas divisões, essas coisas todas, elas já existem. Negligenciá-las é um erro, no meu entendimento, no entendimento do Geertz. Para o Boaventura Sousa Santos, que é um sociólogo português, o pensamento científico ocidental teria uma obcecada ideia da totalidade sob forma da ordem, né? E sua primazia é dada por uma totalidade, a única totalidade fundada na ideia do progresso, cuja imposição eficaz manifesta-se pela dupla via do pensamento produtivo e pensamento legislativo. Traduzindo, ele está dizendo que muitas vezes nós, do campo científico inclusive, impomos a toda a totalidade uma determinada ideia sem abertura de diálogo para outras perspectivas. Perspectivas dos conhecimentos tradicionais, por exemplo, né? Ou as perspectivas em torno do mundo da cura por parte dessas comunidades tradicionais ou de culturas que não sejam ocidental. Então, é uma condição importante para o melhor entendimento seria a abertura de vias de diálogo. E o Boaventura se refere à ocultação de muita experiência e criatividade que ocorre no mundo, portanto, né? Para além daquilo que está centrado nos aspectos mais comuns e mais, digamos assim, reconhecidos do pensamento ocidental, né? Ou seja, há outros discursos, outras narrativas sobre o mundo que não apenas as nossas, do Ocidente, aquelas que foram consagradas por princípios científicos ou princípios políticos sociais, né? Que alcançaram a hegemonia. E nesse sentido, em todas as lógicas de produção de ausência, a desqualificação das práticas vá de par com a desqualificação dos agentes, ou seja, as pessoas. Se as pessoas, né, vivenciam práticas que estão fora daquilo que eu reconheço como, legal, isso aí está valendo, né, elas são desqualificadas também. Né? Aquela pessoa, aquele indivíduo, não é só a prática, mas elas próprias. Há uma visão predominante acerca do processo saúde e doença que se estabelece a partir de uma relação de negação entre os termos. Trata-se de uma concepção para a qual a saúde corresponde à ausência de doença. É a mais antiga concepção de saúde, né? E que não corresponde com aquilo que, digamos assim, contemporaneamente se entende. Assim como para se estar saudável é preciso não ter alguma doença, para restabelecer a saúde seria preciso enfrentar ou eliminar a doença, né? E a doença pontualmente identificada ali, e só ela observada. Nessa visão predominante prevalece a dimensão ontológica da doença, segundo François Laplantine, isto é, um entendimento centrado na doença e suas características intrínsecas e não nas pessoas. As pessoas somem dessa perspectiva. Tal perspectiva decorre do pensamento cartesiano. Descartes entendia o corpo como uma máquina, só para fazer um parênteses, a combinação entre anatomia e racionalismo para o qual o corpo é objetivado, fragmentado, composto de órgãos, tecidos separados, que estudados isoladamente, que podem ou poderiam ser estudados isoladamente, e as tendências reducionistas e objetivistas da medicina moderna têm aqui sua origem. A doença tem a sua sede em um órgão específico, e é ela que deve ser observada naquele órgão específico.
e não a questão relacional e sistêmica dela, né? E não só para aquilo que acontece dentro do corpo, mas aquilo que cerca o corpo ou dá sentido ao corpo, né? Em termos simbólicos, inclusive. Essa perspectiva não corresponde, no entanto, à aniquilação das diferenças ou disputas em torno das definições ou concepções culturais do próprio processo de saúde e doença, que é isso que a gente está discutindo aqui. Lá no início do século XX, como decorrência de novas descobertas científicas, a perspectiva ontológica, né, geradora das doenças, ganha nova força com a identificação do mundo microbiológico, e aí boa parte das explicações passam a ser, então, esses de origem das doenças, esses agentes etiológicos que são do mundo microbiológico. Muitas décadas transcorreriam antes que se tornasse mais evidente que não apenas as doenças persistiam, apesar dessa nova identificação, mas novas doenças eram identificadas, mas principalmente elas distribuíam de forma diferenciada em razão das condições de vida das pessoas. E aí nasce, de maneira mais madura, digamos assim, ou se desenvolve, essas discussões a respeito dos determinantes sociais e agora dos determinantes culturais do processo de saúde e doença. A perspectiva de doenças identificadas a condições desiguais de existência expressa uma crítica social mais ampla que se avoluma a partir da década de 1960 em relação ao cientificismo, ao próprio capitalismo, aos poderes e às instituições de modo mais geral, pois mascaravam essas questões específicas que atingiam frontalmente a vida das pessoas nesses termos. E aí o autor coloca alguns questionamentos, alguns pontos interessantes para se pensar essa realidade negligenciadora com relação aos determinantes sociais e culturais em saúde. Onde vai chegar essa tecnologia em saúde e quem poderá pagar por ela? Vamos pensar no agora, na pandemia, quem pode pagar pelo respirador que falta, inclusive no setor privado? Quem pode pagar pelas vacinas que poderão ser produzidas para combater esse novo vírus? Quem pode pagar já pelos tratamentos que são mais específicos e mais eficientes, inclusive com relação a algumas doenças e que ainda não são plenamente oferecidos pelo nosso sistema público de saúde? Até quando faremos saúde sem o sujeito do cuidado, sem ouvir o paciente, sem entender que ele tem autonomia sobre si? Não conta a experiência do corpo vivido, a experiência do próprio paciente, aquilo que ele carrega consigo, aquilo que ele entende a respeito do seu próprio processo de adoecimento? A saúde é o silêncio da vida dos órgãos, ou é a capacidade que os sujeitos têm de gastar a vida? A saúde se dá apenas no enfrentamento do contexto biológico da vida, ou em outros contextos sociais, culturais, portanto simbólicos? A vida do indivíduo não viria junto com o paciente? Ou o paciente vai seguir sendo uma peça anatômica? Ou aquilo que se busca no paciente é apenas a doença? E não o paciente, que tem em si uma doença, né? Essa é uma questão persistente, infelizmente, entre nós. Aliás, são muitas questões persistentes entre nós. Aí eu trouxe uma coisa do agora para a gente pensar também. A doença real está aí tirando vidas. Pode ter um recorte de doença pré-existente, de idade, mas todo dia ela vai tirar uma pessoa, o amor da vida de alguém, de maneira sangrenta. Nós passamos os 8.000 mortos, infelizmente. Esse número não representa um número, ele representa o amor de alguém que não está mais aqui. A frieza dos números traz isso, né? É como se a doença fosse uma coisa só, ou como se a doença fosse um número, né? Mas a doença o estrago que ela faz não é representado por um número. Ele tem vamos dizer assim, uma dimensão que não é mensurável, que é alguém que não está aqui mais, né? E alguém que não está aqui mais
por conta não só da agência da doença como agente biológico, da ação dela como agente biológico, mas também por conta de algumas negligências que nós continuamos realizando. Então, a discussão do capítulo da professora Rita nos dá essa dimensão, por exemplo, né, de, olha, tem esse problema, a gente tem que reconhecê-lo. Há desigualdades que levam pessoas a condições diferentes de enfrentamento da doença. Por exemplo, negligenciar isso é um problema seríssimo. O autor chama atenção para a experiência do corpo vivido, portanto, que corresponde ao foco de interesse, aqui o foco de interesse não possa ser reduzido apenas às doenças. O processo saúde-doença tem a ver com a experiência, né, tal como dada em uma cultura qualquer, a experiência da pessoa com relação ao seu próprio corpo. A doença é também uma percepção que se tem dela, cada pessoa passa pela experiência da doença muitas vezes de maneira diferente, comunidades diferentes também podem viver coletivamente experiências de doença de maneira distinta, né? A nossa ideia da morte também é algo que deve ser pensado nesse sentido. Portanto, precisamos dos sujeitos para compreender os processos de saúde e doença. Precisamos apreender as diferenças e as singularidades que se produzem para seu equacionamento. Tal perspectiva pode contribuir para o exame dos modelos assistenciais do sistema de saúde, seja recolocando a questão da pluralidade humana e da imprevisibilidade de sua ação. Reconhecer a pluralidade é algo que deveria ser, né, já muito disseminado em todos os sistemas. Então, esses dois autores, Alves e Seminotti, assinalam que as comunidades tradicionais de terreiro, por exemplo, é um exemplo que o autor traz para a gente, territórios comunitários de preservação e culto das religiões de matriz africanas e afro-brasileiras, são espaços de acolhimento e aconselhamento de grupos historicamente excluídos. E por que ele coloca isso? Eu venho colocar aqui um exemplo de diversidade, de comunidades que lidam com determinadas questões que passam também por leituras das experiências do adoecimento, né, que também se transformam em lugares de cuidado e cujos conhecimentos poderiam ser compreendidos pelo sistema de saúde e, inclusive, combinados para que essa comunidade seja bem atendida pelo sistema, né? Segundo esses autores, as relações interpessoais produzidas no terreiro possibilitam o acolhimento, as trocas afetivas, a construção de conhecimento, a promoção e prevenção à saúde e a renovação de tradições, como o uso terapêutico de plantas, por exemplo. Né? Aí se fala dos terreiros, né, das religiões africanas e afro-brasileiras. No entanto, a gente poderia falar de outras comunidades tradicionais, tais como as indígenas, as quilombolas, outras comunidades de fundo religioso também, que lidam igualmente com questões relativas ao conhecimento de práticas de cuidado, né? E que poderiam dialogar diretamente com o Sistema Único de Saúde em termos das chamadas práticas integrativas e complementares. Há um desconhecimento acadêmico sobre como essas práticas são fundadas e realizadas e o que muitas vezes leva a uma interpretação psicopatológica e estigmatizadora, extremamente estigmatizadora, dos fenômenos religiosos afro-brasileiros, impedindo o diálogo entre profissionais e lideranças de terreiro, por exemplo, especialmente em lugares onde a presença dessas práticas culturais e religiosas é maior, né? As práticas de cuidado de comunidade de terreiro não são necessariamente concorrenciais ou conflitivas em relação ao Sistema Único de Saúde, né? É um diálogo que sempre é estabelecido, um debate, na verdade, sempre estabelecido, que muitas vezes a religião ela oferece uma espécie de obstáculo ou de concorrência com a ciência da saúde. Isso não é verdade, isso vale para todas, né? Ou deveria pelo menos valer. O que de fato é concorrencial é quando um determinado discurso, seja ele religioso ou não, e temos visto muitos discursos que não estão inscritos no campo da religião, por exemplo, querendo concorrer com a ciência negativamente, ou negar a própria ciência, né? A ciência não pode ser negada, mas ela também não pode negar a existência de outras realidades, ela tem que buscar diálogo com elas, mas de discursos que não querem diálogo, né? Que fala, por exemplo,
voltemos para a nossa pandemia, discursos que negaram e que negam ainda a própria pandemia, né? Ou como ocorreu, infelizmente, nos Estados Unidos, de certa autoridade dizer para as pessoas que se a água com sabão é eficiente para limpar o vírus do corpo, das mãos, dos braços, etc., por que as pessoas não podiam tomar um desinfetante? Não é disso que a gente está falando, né? É da compreensão que as pessoas têm sobre determinados outros conhecimentos do ponto de vista holístico, sobre os cuidados em saúde e que podem ser, né, combinados a partir do diálogo com os conhecimentos científicos, né? A gente não está falando de idiotia no sentido grego ou de ignorância no pior sentido do termo, né? Não é isso. Aqui no caso, os conhecimentos, né, dessa comunidade especificamente observada no artigo não é concorrente com o Sistema Único de Saúde, né? Os autores indicam que tais práticas podem ter aproximações, inclusive, com a chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que destacam práticas de cuidado terapêuticas, né, que fogem da racionalidade médica, que existem para além da racionalidade médica ocidental e que hoje estão incorporadas ao próprio Sistema Único de Saúde, né? Vou dar exemplos que não são, inclusive, da realidade ocidental, né, em termos geográficos, sobretudo. Técnicas da medicina tradicional chinesa estão incorporadas ali, a acupuntura, por exemplo. Mas outras tantas podem também ser, como práticas desenvolvidas em comunidades atendidas aqui no Brasil pelo próprio sistema. As dificuldades de aproximação entre as comunidades e o SUS são frequentemente destacadas na produção científica sobre o tema, especialmente por conta de um não entendimento por parte dos profissionais de saúde com relação à necessidade desse diálogo. E o Serra e seus colaboradores, em artigo publicado em 2010, destacam que os profissionais identificam a priori, ou seja, a princípio, de que o povo de santo, né, voltando ao exemplo dessas comunidades, é ignorante, supersticioso, portador de ideias atrasadas, dado a práticas irracionais, tidas por incompatíveis com o ideal de saúde, o que não é verdade, né? Da mesma forma, Mota e Leite, em artigo publicado em 2011, afirmam que a relação entre biomedicina e outras tradições de cura ainda é distante e marcada pelo preconceito e estigmatização da religião. Posso dar outros exemplos, acrescentando a discussão oferecida pelo autor, que diz respeito às benzedeiras, por exemplo, que são do universo, pode-se dizer, místico, religioso, mais relacionado muitas vezes ao catolicismo, em contextos como de Minas Gerais, por exemplo, e coisa que eu vivenciei durante boa parte da minha vida, pode-se dizer, que são práticas, né, que muitas vezes contêm algo além da crença religiosa, mas do conhecimento das plantas também, né? Ou seja, das folhas de chá, que apaziguam determinadas dores, que auxiliam determinados tratamentos, para além das rezas, né, recitadas em uma linguagem quase secreta, aquela questão toda que infelizmente está desaparecendo, há outros conhecimentos que poderiam ser utilizados pelo sistema de saúde, inclusive para adesão a tratamentos. Alguns internatos de cursos de enfermagem e medicina, por exemplo, em estados do Nordeste, eu vou citar especificamente da Universidade Federal do Ceará, o internato rural para medicina e enfermagem, se dá em contextos em que os alunos dialogam diretamente com essas pessoas, com as benzedeiras, com as parteiras. São elas que entendem, por exemplo, qual que é aquele universo ali que as pessoas estão visitando, quem são as pessoas doentes, quais são as doenças, quais são os problemas, qual é o contexto. Quem faz esse mapeamento para os estudantes que estão no internato e mesmo para os seus preceptores são essas pessoas. Elas são ponto de diálogo, né, com as pessoas que vão para ali para aprender, desenvolver, atender, enfim. Um elemento comum aos diferentes estudos sobre a problemática que chama atenção refere-se à ausência de conflito ou concorrência entre diferentes práticas de cuidado e atenção à saúde e que tal ausência seja devida ao entendimento das comunidades em relação ao sistema de atenção instituído e não do entendimento deste
para ao daquelas. Tem que ser uma via de mão dupla, não pode ser via de mão única. Os dois lados têm que, de fato, se prestar ao diálogo. Não raro, infelizmente, os profissionais de saúde não se prestam a esse diálogo. Esse é um problema bem sério. E aí, já encerrando, abordar, portanto, com um referencial socioantropológico a determinação cultural do processo saúde e doença, considerando, por exemplo, esse público, pode informar-nos sobre os limites, mas também sobre as possibilidades de extensão dos marcos institucionais das práticas de saúde no âmbito do SUS, renovando os esforços que se têm feito para dar cada vez mais substância ao princípio da equidade, que é um dos princípios fundamentais desse mesmo sistema. E aí eu espero que a aula tenha sido de proveito, que esse conhecimento de fato desperte algumas reflexões importantes, né, que vocês possam questionar algumas questões também no nosso diálogo, né, na nossa conversa remota. E, por fim, espero que vocês estejam bem e assim continuem. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.